Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver aquele caso clássico da pessoa que só consegue reconhecer o que fez depois que perdeu. Depois que a situação chegou num ponto que já não é mais sustentável, já não tem mais como, já azedou. Vamos entender essa história e a partir dela vamos refletir sobre como a gente pode se posicionar num relacionamento e prestar atenção para que isso não aconteça? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Minha história começa em setembro de 2020, quando conheci a minha ex, num aniversário de um amigo. O curioso é que a relação só começou, pois no final da festa, sem nenhuma pretensão, quando ela já nem estava mais lá, mandei uma selfie com um amigo. Para minha surpresa, ela respondeu e foi gerando assunto. Tempo vai, tempo vem, ficamos a primeira vez umas 2, 3 semanas depois. Com o passar do tempo, começamos a nos ver na rua quase toda semana. Aquela sensação de estar apaixonado. Fomos deixando tudo rolar naturalmente até que em 2021, me perdoe, mas não lembro a data ao certo, em uma dessas saídas estávamos caminhando e soltei um "Eu te amo". Ela olhou com uma cara feliz, paramos para conversar direito e entender os sentimentos um do outro. Então tudo se encaminhou bem durante muito tempo, indo à minha casa, conhecendo minha família e eu a dela. Tudo no seu tempo. Depois de algum tempo, decidimos meio que oficializar o namoro, já que todos perguntavam se estávamos namorando ou não. Tudo certo até aí. Passam esses meses e chegamos no fim de 2021. Ela começou a ter umas crises de ansiedade e tristeza com frequência. No início, eu acolhia e servia como braço direito para ela. Mas em algum momento, algo aconteceu comigo que perdi a paciência e fui grosso em um momento em que ela mais contava comigo. Mas sempre conseguíamos nos resolver e vida que segue. Isso foi ocorrendo com mais e mais frequência e eu não percebia que ia desgastando a relação aos poucos, pois ela sempre aceitava as minhas desculpas e voltávamos ao normal. Nessas crises de ansiedade e tal, é que você começou a não ser mais paciente. É que assim, ó, só quem passa por uma crise de ansiedade, quem já teve uma crise de pânico, por exemplo, sabe o que é isso. Quem nunca passou, acha que é frescura. Quem nunca passou, quando está olhando, acha que a pessoa está com frescura, que a pessoa está querendo chamar atenção. Então, não justifica a sua grosseria ou a sua insensibilidade. Então, não justifica. Porém, eu estou querendo dizer que só uma pessoa que passa é que consegue ter real dimensão do que é uma crise de pânico, por exemplo. Passamos o Réveillon de 2021 bem, mas já nos primeiros meses de 2022, então Réveillon de 2021 para 2022. Fui incompreensível mais uma vez, e em vez de me tornar o que era no início para ela, pessoa de confiança para contar o que sente, me tornei aos poucos a pessoa que ela tinha medo de falar desses assuntos complicados para mim. Apesar disso, continuamos juntos por mais algum tempo. Ah, sim, isso é fato. Você começa a ser grosseiro quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, quando a pessoa quer falar dessas tristezas, dessas angústias, enfim. Espero que ela tenha buscado tratamento também, Porque tem gente que é muito resistente a tratamento. A querer procurar um psiquiatra, é muito resistente. Eu fico impressionado. Porém, o que acontece? Aí ela começa a pisar em ovos.
Então, ela passa a não compartilhar mais essas coisas com você. Até que ela começou a piorar com sua saúde mental, devido a problemas com a família, em casa, estresse da faculdade e nossas brigas que sempre terminavam comigo pedindo desculpas e falando que não iria mais acontecer. Até que um tempo atrás pedi para ela procurar um psicólogo para ajudar nesse problema de autoestima e felicidade que ela passava. No início ela não queria ir. Olha lá, não estou falando que tem gente que é resistente? Nem para o psicólogo. Você falar psiquiatra então, mas depois de tanto insistir e falar que seria bom para ela, acabou indo. Enquanto isso, as brigas não eram frequentes, mas as passadas influenciavam muito na relação. Após ir um ou 2 meses no psicólogo, tivemos uma briga por um motivo muito besta, envolvendo me ver ou ela ir à praia com a amiga. Admito que fui ignorante e pensei somente em mim nessa ocasião, esquecendo totalmente que praia deixava ela muito mais calma e servia de refúgio para os problemas que ela passava. Critiquei muito ela ir, ao invés de me ver, pois só nos víamos aos sábados devido ao trabalho e faculdade. E eu pensando, mais um sábado que não vou te ver porque prefere ir à praia. Enfim, mesma situação, fui incompreensível mais uma vez. Cerca de uma semana depois, mesmo após ter reconhecido o erro, fiz um texto imenso falando a verdade, que errei e sabia disso, entre outras coisas, mas a mais importante que disse foi: caso eu maltratasse ou desrespeitasse ela mais uma vez, eu mesmo me separaria dela, pois ela merecia muito mais do que uma pessoa que toda hora brigava por besteira. Enviei esse texto pedindo desculpas no domingo. Segunda de manhã ela responde: uau! E também disse que foi um texto forte. Perguntei se ela tinha entendido e ela disse que sim, mas que não conseguiria voltar a ser devido ao desgaste que já havia. Entendi o que ela disse e não cobrei me tratar de forma carinhosa, etc. Chega então quarta-feira, dia 7 de setembro. Fui buscar ela em casa e levei para a minha. Clima bom, no início meio estranho, mas depois normal, juntos, etc. Se abraçando, ficando bem, não vou mentir, que mesmo estando tudo bem, eu, falando que amava ela e vice-versa, tinha algo no meu coração que dizia, tem algo estranho. Mas deixei seguir, pois estava tudo bem e não queria pensar no pior. Então fui deixar ela em casa. Final do dia feliz, sentindo que ficaria tudo bem. Então no dia seguinte tudo normal. Forma de tratar, etc. Até que no horário do almoço dela, ela disse que a psicóloga tinha ligado. Comentei que achei legal e que não sabia que tinha consulta online também. Consulta online, tudo bem. Por telefone, bom, pode ter feito chamada de vídeo, né? Perguntei se foi boa a consulta e aí que tive a primeira preocupação. Falou que não tinha sido boa e que a psicóloga tinha feito ela abrir a mente para muitas coisas. Deixa eu até marcar isso aqui, que a psicóloga tinha feito ela abrir a mente para muitas coisas. Sabe por que eu vou marcar isso aqui? Porque tem gente que usa da gente, usa da psicóloga, usa, né, dos conselheiros, do filósofo clínico, usa para justificar a decisão que ela tomou, como se nós tivéssemos, então, feito ela tomar essa decisão, né? Aberto a cabeça dela para ela tomar essa decisão, para ela ir por esse caminho. Quando, na verdade, a coisa é bem diferente, né? A gente vai apontando caminhos, muitas vezes a gente vai questionando a pessoa, porque a pessoa está dando indícios que não gosta mais. Então, vê bem, analisa o que você sente quando você está junto, você tem confiança, você sente vontade de ver a pessoa de novo. E, de repente, esses questionamentos que a gente está colocando, quando a pessoa depois passa a refletir, a pessoa começa a perceber, não, eu não sinto mais vontade de estar junto como eu sentia antes, eu não sinto mais vontade de me encontrar, parece que eu, na verdade, não queria encontrar. Eu não consigo enxergar que ele tem atitudes de um namorado comigo.
alguém que, né, entende os problemas pelos quais eu passo. Então você está vendo que não é o psicólogo, não é o filósofo clínico, não é o conselheiro amoroso que fez com que a pessoa tomasse a decisão. Não que não existam, de repente, alguém que fale, não, você tem que separar dele, né? Porque existem profissionais e profissionais. Mas não é bem por aí que a coisa funciona, não. Tá, dizendo que precisávamos conversar depois, eu disse que tudo bem, esperei ela chegar em casa para conversar. Foi então que disse que no momento ela precisava focar nela para melhorar sua saúde mental e voltar a se auto-amar novamente, antes de dar continuidade no relacionamento. Tomei um choque, pois na quarta-feira fui dormir com tudo na paz. Disse que entendia o lado dela, mas queria conseguir pessoalmente para entender melhor. Nessa quinta, após as últimas mensagens trocadas, chorei como nunca havia chorado antes na minha vida. Senti um aperto tão grande no coração que eu realmente poderia estar muito perto de perdê-la para sempre. Mal dormi essa noite, ainda mais porque ela tinha mandado alguns áudios chorando, falando que era muito difícil tomar essa decisão, mas que no momento era necessário. Passam então alguns dias, onde mal conversamos, só mandei alguns áudios perguntando o porquê daquilo. Ela respondia da mesma forma, que infelizmente no momento não dava para continuar, era melhor dar um tempo e caso ela melhorasse consigo mesma, se ainda me amasse e estivesse bem para reatar essa relação. Resumo, hoje, o dia que ele me enviou o e-mail, fui conversar com ela pessoalmente, expliquei que entendi meus erros e realmente tinha entendido, que estava e estou disposto a mudar para recomeçar e fazer dar certo. Porém, nos momentos que fui grosso e incompreensível, criaram uma barreira nela, com total razão, em acreditar em tudo que disse e que realmente iria mudar. Falei com ela que entendi que ela queria primeiro se curar, deve ser, né? É que saiu outra palavra aqui. Como principal emergência, o que é de fato o certo, mas tentei argumentar que não precisava ser assim. Podia haver outras formas, seja eu dando o espaço que ela precisa, mas sem romper totalmente. Mas foi tão difícil, foram tão difíceis para ela essas brigas, que no momento não conseguia fazer isso. Sugeri até irmos a um outro psicólogo junto para tentarmos uma terapia juntos, mas infelizmente deixei chegar num ponto em que ela precisa mais se cuidar do que tentar nos entender. Por fim, após abrir meu coração e falar tudo o que precisava, chorando na maioria delas, ela disse que estava confusa, mas ainda me amava, que o sentimento não ia sumir de repente. Isso soou como um tiro para mim de como errei e poderia, ao invés de atrapalhar ela nesse momento difícil, mas estar servindo de apoio ao invés de um peso emocional para carregar. Por fim, ela disse que entendeu tudo o que eu disse e iria conversar com a psicóloga na terça-feira. Demos 2 abraços, os dois chorando, pedi a ela para pensar com carinho e disse que, independente de tudo, sempre estaria ali para ajudar no que fosse. Ela disse que podia contar com ela e deixei ela em casa. Não vou mentir que todas minhas esperanças estão no que a psicóloga vai achar da situação. Ó lá, ó. Aí um cara desse espanca a psicóloga. Ai, meu Deus do céu, é um perigo isso aqui. Torço para passar uma visão de que não precisa de fato acabar assim, mas sei que caso isso não ocorra, preciso seguir minha vida, mesmo com a dor muito forte que é perdê-la, pois como ela mesmo disse, não quero que você fique me aguardando melhorar, pois não sei quanto tempo vai demorar e se quando estiver bem vou querer voltar ao relacionamento. Ou seja, para mim, meu querido, isso aqui é um término bem declarado, viu? É que ela não tá com coragem de assumir que é um término. Tanto que ela tá usando a psicóloga. Sinto muito, mas para mim ela tá usando a psicóloga. Ah, a psicóloga me ligou e a gente precisa... Eu não acho que psicóloga ligou, entendeu? Ela pode ter ido lá, ter feito a terapia dela, ficou pensando. A psicóloga levou ela a refletir. As questões que eu falei anteriormente. Levou ela a pensar. Né? Afinal de contas, ela deve estar colocando lá as dúvidas com a psicóloga, com o filósofo clínico, entendeu? Ela está lá colocando as dúvidas dela.
E aí a gente costuma o quê? Dar um direcionamento a partir do que a pessoa está nos dizendo, não a partir do que a gente gostaria, ou a gente tá, não, meu bem, ai, termina com um menino desse, chega... Não, a partir do que a pessoa está nos dizendo, do que ela está sentindo. A gente começa a organizar e a gente faz questionamentos. Então, a gente não fala para a pessoa, você tem que fazer isso. A gente faz questionamentos, a não ser que seja uma situação muito gritante, onde a pessoa diz, eu não quero mais ele, eu não quero, eu não gosto, eu tenho pavor, eu não consigo sair disso, como que eu faço? Olha, então, né, você tem que começar primeiro terminando. O primeiro passo é terminar. Depois a gente segue os outros passos, de afastamento, de não manter contato, né? Mas se você está tão apavorada que você quer terminar, então o primeiro passo é terminar. Ou seja, para mim, isso daqui é um término, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar, ou seja, para eu melhorar, para eu estar bem. E se quando eu estiver bem, se eu vou querer voltar ao relacionamento. Ou seja, ela quis dizer assim, ó, vive sua vida. Então é isso. Ainda acredito que possa dar certo, mas já estou me acostumando caso nada mude na terça-feira. E se for para voltar, vai voltar. Ela trabalha na clínica da minha mãe e, querendo ou não, vou acabar vendo ela algum dia. Então vamos deixar o destino, colocou o destino entre aspas, deixar o destino decidir. Não, bem, o destino não vai decidir nada. Nada. O destino não vai decidir nada. E não é a psicóloga que vai decidir, viu? Não pensa que é a psicóloga, terça-feira... Não, é ela. E para mim ela já tomou a decisão dela, entendeu? Ela só tá um pouco assim, né? Ela tá usando a psicóloga para legitimar a decisão dela. E tá colocando dúvidas aí para dar uma amenizada na situação. Eu acredito que seja isso. Perdão pelo texto imenso, mas achei necessário explicar todas as partes. Um grande abraço. Tá aqui, meu querido, né? Já fez tempo que você me mandou esse e-mail em 2022, né? E então, ou seja, essa terça-feira que ela ia conversar com a psicóloga já passou faz tempo. Então, talvez você, né? Ela de fato tenha permanecido no término. Se você estiver assistindo esse vídeo, bota aqui nos comentários. E aí? Ela permaneceu no término mesmo? Ou vocês voltaram? Né? Dá um feedback para nós aqui, se você estiver assistindo o vídeo agora que foi ao ar. Né? É que às vezes não acontece. Às vezes a pessoa manda um e-mail e depois ela some, desaparece. Isso acontece até nas lives. Tem gente que deixa o comentário na live no dia. Eu tô aqui, ó, fazendo a live, ao vivo. A pessoa deixa o comentário e sai da live. Aí no outro dia ela vem e faz a mesma pergunta que eu respondi na live anterior. Então, isso acontece. A pessoa manda um e-mail, some, desaparece. Então, né? Mas, se tiver vendo, deixa aqui pra gente saber se voltou, se não voltou, né? O que aconteceu. Mas tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que prestar atenção, né? Então, assim, coisas, tá vendo? Você só foi prestar atenção e você só conseguiu escrever esse e-mail fazendo uma autoanálise, porque você foi fazendo uma autoanálise. Eu não percebi que eu agi desse jeito, ela estava precisando, onde ela precisava ter um apoio, eu estava, na verdade, sendo grosseiro, não estava, né, entendendo ela. Então, você só conseguiu fazer essa autoanálise, ou seja, você só enviou o e-mail depois que tudo isso aconteceu. E, infelizmente, é isso que acontece na nossa vida. A gente só vai conseguir voltar no tempo e ver as coisas que a gente fez, tal, não sei o quê, depois que já chegou num ponto que aí já azedou. Então vamos prestar atenção à maneira como a gente tem se comportado na nossa relação, né? Será que eu sou um cara que a pessoa tá me valorizando e eu constantemente tô, sabe? Parece que eu tô meio cagando pra pessoa, né? Não, eu sei que a pessoa é boa, eu sei que a pessoa gosta de mim, eu sei que é parceira, tá do meu lado. Então, eu
tô valorizando essa pessoa parceira que tá do meu lado? Certo? Então, assim, eu não preciso ficar meloso. Porque talvez você não é uma pessoa melosa. Como eu, por exemplo. Eu não sou meloso. Eu não sou de ficar falando, tô com saudade, te amo. Não sou. Não é de mim isso. Eu não sou assim com namorado, não sou assim com amigo, não sou assim com pai, com mãe, com irmão. Não sou. Eu não sou meloso. Mas eu tenho atitudes. Então tem gente que não é de falar tanto, mas tem atitudes, né? Atitude de estar junto, de mostrar que você faz projetos junto com a pessoa, né? Que você valoriza a presença da pessoa do seu lado. Então, existem N formas da gente demonstrar que a gente, sim, né? Valoriza a pessoa que está do nosso lado. E se tem alguma coisa que a gente acha que a gente não está, que a gente deveria melhorar, é hora da gente, então, analisar isso. Será que eu estou, na verdade, né, querendo ser um super-herói? Então, aí já seria o perfeccionismo, e isso é péssimo. Ou, de fato, tem alguma coisa que eu tenho que melhorar, sim. Poxa vida, a pessoa está sendo super bacana comigo e parece que eu não estou, sabe, nem aí para ela. Então, tem coisas que talvez eu tenha que mudar o meu jeito, sim. Né? Eu tenho que dar um passo em direção à pessoa também, para depois eu não me arrepender lá no fim. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.